Nessa aula eu vou continuar aqui resolvendo algumas questões, né, que envolvem a ideia de retas, né, da equação da reta. Então nós vimos aí vários conceitos importantes nas nossas aulas, e aí eu trouxe mais algumas questões aqui, principalmente enfatizando a questão da interseção de retas, né, que é um conteúdo importante aí nos vestibulares tradicionais. E eu trouxe aqui mais algumas questões para a gente continuar a aula passada, né? Na aula passada só deu tempo para resolver duas questões, e aí nessa aula nós vamos resolver o restante que eu tinha programado, beleza? Então vamos aqui. Qualquer dúvida vocês podem me interromper a qualquer momento. E é isso. Então eu trouxe aqui a questão 3, né, uma questão que caiu no vestibular da UES, que diz o seguinte, ó. No plano, com sistema de coordenadas cartesiano usual, com a origem no ponto O, as retas representadas pelas equações y igual a x, né? Y igual a x é uma reta, beleza? E y mais 4x menos 20 igual a 0. Então está dizendo aqui que essas duas retas aqui, ó, isso aqui são duas equações de retas. E aí essas duas retas se cortam num ponto x. Se y é a interseção da reta y mais 4x menos 20 igual a 0 com o eixo do x, que é o eixo horizontal, então a medida da área do triângulo YOX é igual a... É igual a quanto, né? Pessoal, vamos aqui. Vamos tentar entender o que ele está dizendo aí. Ele está falando aí de várias retas, está falando dos eixos, né? Eu preparei aqui um desenho para melhorar a nossa visualização. Então vamos aqui comigo, ó. Primeira coisa, ele fala de uma reta, que é a reta y igual a x. O que essa reta faz? A reta y igual a x é a reta que contém todos os pontos onde a abscissa é igual à ordenada, né? Se você fosse fazer um desenho aí da reta y igual a x, ela teria que passar aqui pela origem, né? Porque você tem o ponto 0 e 0, o y é igual a x, né? No ponto 0 e 0. Então, essa reta passa pela origem, né? E ela tem esse sentido aqui. Então, destaque aqui de azul, beleza? Tem o eixo x, né? Que todo mundo sabe o que é o eixo x, né? O eixo x, ele é a reta, né, onde o y é igual a 0. Vocês não podem esquecer disso. No eixo x, né, estão todos os pontos com ordenada zerada, certo? Isso no eixo x. E ele fala de outra reta aí também, que eu estou representando de vermelho, né? Ele fala da reta y mais 4x menos 20 igual a 0, né? Essa reta aqui, pessoal, eu já botei ela na posição correta dela, mas você não necessariamente precisava dessa posição exatamente correta, certo? Só precisaria fazer um esboço. Aí, o que ele fala? Ele diz que o ponto X, ele é a interseção da reta vermelha com a reta azul, né? Ele fala bem aqui, ó. Ó. É a interseção da reta y igual a x com a reta y mais 4x menos 20 igual a 0. Então o ponto x é esse aqui, né? O ponto O é a origem. E o ponto y, ele é o ponto de interseção da reta vermelha com o eixo x, certo? E aí ele está pedindo justamente a área desse triângulo aí que vocês estão vendo, né? Que está sendo formado. Ele está pedindo a área desse triângulo aqui, pessoal, ó. E é isso que eu vou atrás agora, certo? Para determinar a área desse triângulo, olha qual vai ser a minha estratégia. Eu vou dizer logo primeiro minha estratégia para vocês ficarem cientes do que eu vou usar, certo? Esse triângulo aqui, nesse caso, né, eu vou usar a formulazinha básica lá para a área do triângulo. Nós temos uma fórmula que é base vezes a altura sobre 2, né? Assim? Nesse caso aqui, eu não preciso usar aquela fórmula do determinante para calcular a área, certo? Por quê? Porque a base vai ser justamente essa distância aqui, ó. E vai dar para determinar essa distância, certo? Quando eu souber as coordenadas do ponto Y.
A altura desse triângulo também vai dar para nós sabermos. Por quê? Porque a altura desse triângulo, né, vai ser determinada pela ordenada do ponto X. Certo? Então, quando eu souber a ordenada do ponto X, dá para saber essa altura. Então, é isso que eu vou fazer. Agora, vamos lá. O que eu vou atrás? Eu vou pegar aqui duas equações, que é a y mais 4x menos 20 igual a zero. E vou pegar a y igual a x. E vou montar um sistema com elas duas. O que acontece se eu fizer um sistema com essas duas equações, né? Se eu resolver esse sistema aqui, eu vou conseguir achar aqui as coordenadas do ponto X, certo? Perceba que eu estou pegando justamente as equações das duas retas aí, ó, que se cruzam, né? Então, se eu montar um sistema de equações e resolver, aí vai dar para a gente determinar quem é esse ponto, né? Quais as coordenadas desse ponto aqui. Nesse caso aqui, esse sistema é muito simples, né? Por que esse sistema fica muito simples? Porque ele já está dizendo que o y é igual a x, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui e vou substituir o x por y ou vice-versa. Eu posso escolher o que eu faço, né? Então, vamos aqui. Como eu quero achar a altura do ponto x, eu estou interessado aqui no y, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir o x por y, certo? Então, vai ficar assim, ó, essa é a equação. Eu vou substituir o x aqui por y, porque o y é igual a x, certo? Segundo aí a equação, né? Y mais 4y dá 5y. Esse menos 20 eu vou colocar lá no segundo membro, que dá mais 20, né? Então, y só pode ser 20 dividido por 5. E 20 dividido por 5 dá 4. E aí fechou aí nosso y. Então, quer dizer aqui, pessoal, que a ordenada desse ponto aqui é um 4. Você pode perguntar, professor, precisa achar a abscissa? Né? Nesse caso aí, não precisa, né? Porque ele não quer esse ponto, ele quer justamente a área. E eu vou precisar aqui somente da altura desse ponto, né? Não precisa saber que cara está aqui. Se você quiser achar, é só substituir, né? Mas também não tem muita dificuldade, porque o x também vai ser 4, né? Mas não precisa você estar trabalhando com isso. Por que o x vai ser 4? Porque ele está em cima da reta y igual a x. Certo? E aí a abscissa tem que ser igual a ordenada. Beleza. Agora vamos para o nosso segundo objetivo. Nosso segundo objetivo, né? A altura aqui nós já determinamos, pessoal. Ó, a altura aqui vai ser 4. Por quê? Porque é justamente a altura do ponto X. A altura do triângulo é a mesma altura do ponto X. Certo? E o ponto Y? O ponto Y nós já sabemos, né? Uma coisa que nós já sabemos aqui no ponto Y é que a ordenada dele é 0. Porque ele está em cima do eixo X. Né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação vermelha e vou substituir o y por 0. Né? Então, vou resolver esse sistema aqui. Ó. E aí, fazendo esse sistema, eu consigo achar o ponto de interseção dessa reta vermelha com o eixo X. Então, é basicamente isso que a gente faz. Né? Quando eu quero achar o ponto de interseção, eu pego a equação das duas retas que eu estou trabalhando. No caso aqui, eu peguei justamente as duas retas que eu quero achar essa interseção, que é o y. Fazendo o y igual a 0, você vai ficar com 4x menos 20 igual a 0. Então, 4x... Deixa eu só destravar aqui. 4x é igual a 20. Portanto, x é igual a 20 dividido por 4. E o x aí fica sendo 5. Então, aqui é 5, ó. Isso quer dizer que a base desse triângulo, né, mede 5. Porque é desse ponto para cá, né, a abscissa é 5. E aí, para calcular a área, não tem mais
muita dificuldade, você vai aplicar a formazinha básica que nós temos, né, que é a base, que é 5, vezes a altura, que no caso é 4, dividido por 2. 5 vezes 4 dá 10, né? E aí divide por 2. Desculpa, 5 vezes 4 é 20, né? 10 dá o resultado. 5 vezes 4 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10, né? O que é essa unidade de área aqui, ó, pessoal? Unidade de área é a unidade qualquer, certo? A unidade que você usou para o eixo X vai ser justamente a unidade de área. E aí pode ser metro, pode ser centímetro, depende da convenção feita anteriormente. No caso aí, como ele não convencionou nenhuma unidade de medida, ele botou justamente aqui, ó, unidade de área. Ok, então esse é o procedimento, né? Então o ensinamento básico aqui dessa questão é que quando você precisar achar o ponto de interseção, basta fazer aí o sistema, né, com as duas equações aí das retas, certo? Vou seguir aqui. Agora esse caso aqui, ele é um caso de certa forma mais trabalhoso, mas não vai ser nada muito difícil de conta, né? Só a interpretação que é um pouquinho trabalhosa. O que ele diz aqui, ó? No plano, com o sistema de coordenadas cartesianas usual, escolhida uma unidade de comprimento, a medida em unidade de comprimento ao quadrado da área da região do plano limitada pelas retas, ó, tem as 3 retas aqui, né? Tem essa reta, tem essa aqui e tem essa, beleza? Então a ideia é sempre você fazer o esboço do triângulo, né? Não precisa você localizar lá no plano cartesiano, não. Você faz 3 retas se cruzando. Basicamente é isso, né? Como elas 3 são distintas, você faz um desenho desse aqui. Aí as 3 retas, elas se cruzam de 2 em 2, né? Num certo ponto. Beleza? E para ficar melhor a visualização, eu coloquei uma de cada cor, né? E as equações correspondentes. E aí a posição aqui não importa, eu estou colocando dessa forma aqui, mas você poderia fazer qualquer esboço que a ideia é a mesma, certo? Então você desenha 3 retas, coloca a equação 1 em cada, né? E vai fazer o seguinte agora, nós vamos descobrir quem é esse ponto. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Vamos descobrir quem é esse ponto aqui. Vou chamar de ponto B. E vamos descobrir quem é esse ponto aqui. Eu vou chamar de ponto C. Ok. Agora observe o seguinte. O ponto A, vamos dar atenção aqui ao ponto A. O ponto A, ele é o ponto que está na reta vermelha e é o ponto que está na reta verde, né? Então o ponto A, para você achar, basta você pegar a equação vermelha e a equação verde. Ó, eu vou escrever a equação verde aqui de forma diferente, só passando esse menos 4 para o segundo membro, beleza? Ó, não muda nada. E eu vou resolver esse sistema com essas duas equações, né? Quando eu resolver esse sistema e achar as duas soluções, vai ser justamente as coordenadas do ponto A, né? Esse sistema aqui, pessoal, também está muito simples, porque nem precisa eu alterar nada aqui nas equações. Só pelo método da adição eu vejo que o y aqui, ó, quando eu somar, vai cancelar, né? E aí nós vamos ficar com 4x igual a 4. Portanto, x é igual a 1. Né? E aí, como eu sei que o x mais y, né? X mais y é 4, então o y aqui vai ser quanto? Ó, nessa equação aqui você vê que o x mais y é 4, então o y pode ser 3. Então, sistema muito fácil, né? É só você substituir. Então, esse ponto A, ele é o ponto 1 e 3, ok? O ponto B. O ponto B também é bem facinho de achar, ó. Vou botar aqui embaixo. O ponto B, se você lembrar bem, ó, olha, observa quem é o ponto B. O ponto B, ele tá em cima da reta azul e está em cima da reta vermelha. Então a reta vermelha é 3x menos y igual a 0 e a reta azul é x menos 3y igual a 0.
Eu vou dar logo a informação que interessa a vocês, né? Quando você tem duas equações e o coeficiente C da equação é zero, né? Pode ter certeza que a equação ela passa ela passa pela origem, né? Toda equação que tem esse formato aqui, ó, ax mais by igual a zero, né? Não tem o termo independente aqui, só tem os termos que multiplicam o x e que multiplica y, né? E aqui no final é zero. Toda equação que tem esse formato aqui passa pela origem. Perceba que as duas equações aqui, ela tem esse formato, né? Então, quer dizer que o ponto de interseção aqui vai ser justamente 0 e 0, certo? Não precisa nem você estar indo atrás de resolver esse sistema, porque vai dar 0 e 0 a solução, certo? Agora, cuidado, é só quando não tem o coeficiente C, né? No caso aqui, ó, nessa equação tem, ó, que é o menos 4. Então, essa equação aqui ela não passa pela origem, certo? Se aqui não tivesse esse menos 4, ela passaria. Beleza, o ponto C, ele passa pela equação x menos 3y igual a 0, né? E também pela verde aqui, ó, x mais y menos 4 igual a 0. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Você pode, né, claro, fazer aqui pelo método da adição, né? No caso aqui, se você somar x com x, não vai cancelar. Se você somar menos 3y com y, também não vai cancelar. Então, a ideia aqui é você alterar uma das equações. Eu acho que é mais fácil estar aqui é multiplicar essa por menos 1, ó, a de baixo. Se você multiplicar ela por menos 1, você vai ficar com o sistema dessa forma, ó. Só inverter os sinais aqui. Aí aqui vai dar para você cancelar o x, ó. Cancela esse com esse. Você vai ficar com menos 3y menos y dá menos 4y, né? Esse mais 4 aqui, você poderia logo passar para cá. Vai ficar menos 4, né? Então, o y é igual a 1. Se o y é igual a 1, né, dessa equação aqui, nós sabemos que x mais y é igual a 4. Então, o x só pode ser 3, né? Então, esse é o ponto 3 e 1. Né, que é justamente, se você observar, aqueles pontos que nós achamos no programa do computador. Certo? Então, tá aqui os 3 pontos, né? E como é que nós vamos achar a área dessa figura? Né? Nesse caso aí, a melhor saída aqui, na minha opinião, é você usar aquele método que eu ensinei a vocês para cálculo de área de um triângulo que nós aprendemos, né, no nosso primeiro bimestre. Certo? Como é que nós fazemos isso? É você pegar e calcular, né, o determinante formado pelas coordenadas dos 3 pontos. Né? Então, você vai pegar aqui ponto A, colocar 1, 3 e 1 aqui. Né? Pega o ponto B, 0, 0 e 1. E o outro ponto, 3, 1 e 1. Né? Você anota nas linhas as coordenadas dos 3 pontos. E na última coluna você coloca tudo 1. Né? E resolve esse determinante. A ideia aqui é subir esse 3 e descer esse 1. Mesma coisa aqui na última coluna. Né? Nós estamos cansados de fazer essa continha aqui. E aí agora somente multiplicar, né? Ó. Começa nessa diagonal aí, ó. Então 3 vezes 3 dá 9. Né? Esse 1 vezes 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 1 vezes 1 dá 0. Né? Aí agora você vai fazer a outra multiplicação. Que é dessa forma. Isso aqui dá 0. Né? Essa outra multiplicação aqui também dá 0. Só vai ficar isso aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 1. Né? No caso aqui dá 1 positivo. Quando você for anotar, você anota menos 1. Né? Tem que lembrar desses detalhes aí. E aí, 9 menos 1, claramente esse determinante dá 8. Certo?
Aí você já pode pensar assim, bom, letra A. Só que não, né? Para a área do triângulo, a área desse triângulo aí vai ser metade, né, desse determinante. Então a área, né, do triângulo vai ser o módulo desse determinante dividido por 2. Por que eu boto o módulo? Porque se fosse negativo ia ficar positivo, certo? Então vai ficar 8 sobre 2, que é 4. Certo? Então a alternativa correta aqui. Questão 5. Ele diz assim, ó, a reta R, ela é 2x mais y menos 6 igual a 0. Determina com os eixos coordenados um triângulo retângulo. Qual é a área desse triângulo? Né? Vamos entender aqui o que ele está dizendo. Vamos aqui, ó. Essa reta está aqui, né? Eu vou desenhar aqui um esboço do eixo do nosso plano cartesiano, né? E eu vou querer saber o seguinte, quais são os pontos que essa reta vai tocar os eixos cartesianos, certo? Vamos lembrar aqui, o ponto ele vai estar em cima do eixo x quando o y for 0. O ponto vai estar em cima do eixo y quando o x for 0. Então, a equação do eixo x é y igual a 0. A equação do eixo y é x igual a 0. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque se você pegar a equação dada e fazer x igual a 0, né, você vai encontrar o ponto que ela toca o eixo y. Se você pegar a equação dada e fizer o y igual a 0, você vai achar o ponto que essa reta toca o eixo x. Basicamente, essa é a regra para você fazer esse tipo de conta, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver esses dois sistemas, fazendo x igual a 0, depois fazendo y igual a 0. E vamos ver o que nós vamos encontrar. Vamos lá, fazendo x igual a 0 aqui nessa equação, ó, se aqui for 0, a equação vai ficar y menos 6 igual a 0. Ou seja, y igual a 6. Isso quer dizer que essa reta que foi dada, a reta R, ela passa pelo ponto 0 e 6. Fazendo a coisa parecida aqui no outro sistema, né? Fazendo y igual a 0, você vai fazer aqui, ó, 2x, né? Menos 6 igual a 0. Então, 2x é igual a 6. X é igual a 3. Isso quer dizer que essa reta que foi dada, ela passa pelo ponto 3 e 0. Vamos tentar só marcar aqui, né? O ponto 0 e 6, ele deve estar mais ou menos por aqui. Né? E o ponto 3 e 0, supor que esteja mais ou menos por aqui. Então, a reta que é dada aí, ela passa assim, ó. Certo? Essa é a reta R que ele está falando. Ok? E agora, né? Ele quer a área desse negócio. A área desse triângulo. Que é a área desse triângulo retângulo aqui. A base dele tá fácil achar demais. A base dele é 3. E a altura? É 6. E aí quem vai ser a área desse triângulo? A área vai ser base vezes a altura sobre 2. Né? Aí você pode perguntar, professor, eu poderia usar aquela outra regra, né, do determinante? Pode. Mas quando você souber a altura e a base, é muito mais fácil usar assim, né? Porque você diminui muita conta. Né? 3 vezes 6 dá 18, 18 por 2 dá 9. Né? Então, a área desse triângulo aqui é 9. Beleza?